Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gideone, parte desse semestre de 2026. Bom, continuando aqui a nossa aula, agora exatamente aula 3, índice de mérito e continuação do mapa de Ashby, a preparação, né, da última semana aí para a prova de vocês. Bom, vamos lá. Essa parte aqui, em um dos PDFs da aula do professor, eu acho que é importante vocês terem em mente que pode ser que haja alguma questão para a prova, né? Então, essa aula 3 aqui, na real, é um complemento, né? De dizer para vocês dar uma atenção para esse tipo de figura, para esse tipo de situação aqui que possivelmente apareça na prova de vocês, que no caso a gente tem duas barras verticalmente engastadas, né? Com o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro. Então, elas estão fixas, como vocês podem ver aqui. Essa barra é de alumínio e essa é de aço. Então, tem algumas perguntas aqui que eu trouxe. E eu acredito que o professor tenha abordado durante a aula com vocês. Qual delas, dessas barras, é mais pesada? Qual delas tem uma deformação maior? E qual vai ser mais leve? E como que a gente faz para responder isso? Como que a gente responde esses, esse tipo de pergunta, esses tipos de perguntas, se forem abordadas em uma das questões da prova, né? É, bom, a gente considera a questão da densidade, ok? Então, na questão de densidade, a gente quer saber qual é a mais pesada. A gente tem o alumínio e a gente tem o aço. Então, como vocês podem ver com esses dados que eu trouxe aqui, é possível a gente notar que a densidade do aço é muito maior do que a do alumínio. Então, a do aço é 7.800 kg por metro cúbico, ok? E a do alumínio é 2.700, ok? Então, se cair esse tipo de pergunta, é bem simples, né? Não tem muito segredo. Partindo para a próxima, agora a gente quer saber ah, qual dessas duas barras tem a maior deformação. A que tiver a maior deformação é a que tiver o menor, é o que tiver o menor módulo de Young, que é esse símbolo aqui, ok? Young ou Yang, né? Como eu errava no começo aqui das gravações, beleza? Então, é a partir disso que você consegue analisar a deformação entre duas barras com essas especificações dadas pelo enunciado, ok? Só que com essa diferença aqui do valor do seu módulo de Young. Então, o alumínio ele tem uma deformação maior, por causa que aqui é menor, ok? Ah, lembrando, pessoal, isso aqui é para ser uma aula rápida, não é para tomar muito tempo de vocês, tá? É mais uns complementos, uns toques, umas dicas, né, que eu estou dando para vocês ficarem atentos, né? Porque pode ser que o professor aborde isso durante a prova, ok? Bom, agora a gente quer saber qual dessas duas barras será mais leve. Então, a que será mais leve, lembra? Vocês têm que lembrar disso. É a que tiver o maior IM, ou seja, o maior índice de mérito, ok? O índice de mérito é importante para esse tipo de comparação aqui, por exemplo, beleza? Ah, aqui eu só trouxe esse mapa de Ashby, né? Sobre, no caso do módulo de Young, por densidade, então o módulo de Young, na vertical, e aqui a densidade, para dizer que no ponto mais alto, que é uma coisa importante também, pode ser que seja uma das questões para que vocês tenham que extrair os dados e calcular alguma questão, alguma coisa do tipo durante a prova, mas vocês têm que saber que aqui no alto, geralmente, sempre na superior para a esquerda aqui, ó, é o maior alto, é o maior índice de mérito. E aqui é o mais baixo, ok? Então, é mais uma informação importante para vocês terem aqui, beleza? Então, como vocês podem ver, ó, a gente tem a liga de alumínio e a de aço. A de alumínio, como ela está aqui para cima, mais para a esquerda, ela tem um índice de mérito maior do que a do aço, beleza? Tá para cima, mas não tá tão à esquerda quanto a liga de alumínio, perdão, ok? Então, com essa informação, a gente sabe que, por exemplo, a liga de alumínio é interessante para a questão de
de resistência, né? É, a questão de maximizar aquela relação de resistência e peso, né? Pelo seu maior índice de mérito, ok? Bom, além dessa rápida explicação, eu trouxe aqui algumas fórmulas importantes pela qual, no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o professor soltou uma lista, e eu acredito que seja uma única lista de exercício, pela qual eu também já resolvi, eu também já gravei vídeo, eu também já deixei disponibilizada a resolução, em que é utilizado algumas dessas fórmulas que eu trouxe aqui nesse slide, dessa aula, ok? Então, eu acho importante vocês darem atenção para esse slide aqui, principalmente para o que possa cair na prova. Então, a questão de minimização de massa. Então, a minimização de massa, a gente tem esses parâmetros. Área da seção transversal da barra, comprimento, densidade do material, o próprio índice de mérito, obviamente. Então, a gente tem o módulo de Young sobre a densidade do tipo do material. A gente tem esse, esse delta, né? Que é, no caso, a deflexão máxima da barra. Então, a gente tem alguns parâmetros, como a força que é aplicada sobre a barra, distribuída ou concentrada ali, o comprimento do vão, né? Isso aqui é uma constante, né? O módulo de Young, e aqui, momento de inércia da área e tal, da geometria daquela barra ali, ok? E aqui, só um adendo, né? Que no caso, quanto maior for o módulo de Young, menor é essa deflexão máxima na barra, ok? Então, essa fórmula é importante, é tão importante que vocês viram, tanto essa quanto essa na lista de exercícios, se eu não estou enganado. Então, aqui a gente tem essa outra fórmula, que é a deformação elástica para a carga axial. E, então, algumas variáveis. A gente tem a força aplicada, o comprimento do vão, a área da barra e o módulo de Young, ok? Então, considerem principalmente essa fórmula, essa de minimização e essa daqui, essa de deflexão vertical e essa de deformação elástica para a carga axial, beleza? São extremamente importantes, mas as outras também é legal dar atenção. Essa e essa daqui, essa do índice de mérito e essa do momento de inércia, ok? Só trouxe aqui para vocês mesmo, para vocês não ficarem perdidos. Ah, mas é muita fórmula durante as explicações, do professor e tal. O que que realmente é interessante filtrar que possa ser utilizado na hora da avaliação? São essas fórmulas aqui na maioria, ok? Pelo menos quando foi o meu caso de fazer a avaliação, eu tive que usar, aplicar em algum momento ali, nas minhas contas, essa forma e essa daqui, ok? Bom, então é isso. Essa aula aqui era para ser mais curtinha mesmo. Era mais para dar esse complemento do que vocês provavelmente já viram em sala. E espero que tenha ficado claro, né, as coisas que eu trouxe, os pontos que eu acho importante a serem abordados aqui. E se você ficou com alguma dúvida, se vocês ficaram com alguma dúvida do tipo, me procurem, né? Estou à disposição e estou aqui para ajudar vocês, beleza? Bons estudos, uma boa preparação para a prova e para o trabalho também. Contem comigo. Até mais.